O preço do petróleo continua disparando e instalações de energia estão sendo atacadas pelo Irã como parte de sua estratégia de causar o aumento global dos custos na tentativa de pressionar os Estados Unidos. E enquanto isso acontece, Donald Trump tenta fazer algo muito difícil nesse momento: liberar petróleo do próprio inimigo. O mundo está diante de uma escalada que vai muito além de uma guerra comum. De um lado, o Irã executando uma estratégia que não começou agora, mas que vem sendo construída há anos. Mesmo com a morte do seu líder supremo, Ali Khamenei, nas primeiras horas do conflito, essa estratégia logo entrou em vigor, uma vez que já havia sido definida desde antes da guerra começar. Do outro lado, Israel continua intensificando ataques diretos contra a infraestrutura energética. O primeiro-ministro israelense afirmou, inclusive, que o Irã está prestes a ser dizimado. E no meio de tudo isso, um ponto mais sensível da economia global: o Estreito de Hormuz, que permanece fechado. E o que os especialistas militares estão apontando é que o Irã não quer apenas reagir, ele quer criar um choque global calculado. Segundo análises militares, essa estratégia já vinha sendo desenhada desde antes da morte de Qassem Soleimani em 2020. A ideia é simples e brutalmente eficiente: trazer os países do Golfo para o conflito e transformar uma guerra regional em um problema global. Isso já começou. Em mais uma ofensiva do Irã, ataques atingiram áreas críticas de produção de gás no Catar, reduzindo capacidade, afetando exportações e pressionando diretamente a Europa. E agora vem um ponto que revela o nível da crise. Trump chegou a solicitar o apoio direto da OTAN e de seus aliados para enviar navios e garantir a reabertura do Estreito de Hormuz, mas nenhum deles aceitou se envolver diretamente. Isso muda completamente o jogo, porque mostra que, mesmo entre aliados, existe um limite claro para até onde ir nessa guerra. E na prática, deixa os Estados Unidos mais isolados do que aparentam. E agora vem a parte mais contraintuitiva de todas. Os Estados Unidos estão considerando aliviar sanções ao petróleo iraniano. Sim, ao inimigo. Porque nesse momento o objetivo não é vencer, é evitar um colapso. E isso não se trata de um rumor. Foi confirmado pelo próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo ele, o governo estuda liberar o petróleo iraniano que já está armazenado em navios-tanque no mar, já carregados. Ou seja, não é um novo acordo, é simplesmente permitir que esse petróleo chegue ao mercado global. Estamos falando de cerca de 140 milhões de barris, mas aqui está um ponto mais importante. Segundo o próprio secretário, essa medida garantiria apenas entre 10 a 14 dias de oferta global. Ou seja, não resolve o problema, só compra tempo. E isso revela algo muito mais profundo. Os Estados Unidos passaram décadas tentando sufocar economicamente o Irã e agora dependem dele para evitar um colapso global. Isso não é uma estratégia de longo prazo, é uma reação emergencial, um sinal claro de que o sistema já começou a entrar em contradição. Mas isso revela algo ainda mais grave. Os Estados Unidos estão sendo empurrados para uma equação que tentam evitar há décadas: o uso de força terrestre no Oriente Médio. Nesse momento, invadir as ilhas próximas ao Estreito de Hormuz parece ser a melhor solução militar para o momento. Mas existe uma pressão ainda maior acontecendo dentro do próprio Estados Unidos. Pesquisas recentes mostram que cerca de 60% da população americana não apoia esse conflito. E mais do que isso, para grande parte da opinião pública, o governo ainda não conseguiu justificar de forma convincente o porquê desse ataque e se ele era realmente necessário. Ou seja, Trump não está lidando apenas com uma crise externa, ele está lidando com uma crise de legitimidade interna também. E isso limita drasticamente suas opções, porque qualquer escalada militar mais agressiva pode ter um custo político enorme dentro do próprio país. Enquanto isso, o mundo começa a se reorganizar. A gente tem visto diversos países que decidiram se aproximar do Irã por negociações nos bastidores, como a Turquia, a Índia, a Malásia, a Indonésia e a própria China, para poder estabelecer um corredor, inclusive passando por águas territoriais iranianas do Estreito de Hormuz. E o impacto não para na energia. Ele começa a atingir fertilizantes, cadeias agrícolas e deve chegar diretamente ao preço dos alimentos no mundo todo. E aqui entra um ponto que pouca gente entende. O Brasil não é tão autossuficiente quanto parece em termos de petróleo. O país importa cerca de 30% do diesel e importamos 10% da gasolina. O ponto mais sofisticado dessa crise é que o Irã não precisa vencer militarmente. Ele só precisa tornar o sistema instável o suficiente para que o próprio Ocidente entre em contradição.
E é exatamente isso que está acontecendo no momento. Essa crise revela uma verdade incômoda. O mundo moderno ainda depende de gargalos frágeis, e basta um deles ter pressionado o suficiente para tudo começar a falhar. E talvez o mais preocupante seja isso. Essa não é mais uma guerra por território ou pela mudança de regime. Essa agora é uma guerra pelo funcionamento do sistema global, e essa é muito mais difícil de vencer.